Agora a gente vai para um assunto que dominou essa semana. Algumas letrinhas, ICMS, todo mundo tá falando nos grupos, tira ou não tira, mas para que serve? E a gente vai falar sobre a política de preço dos combustíveis da Petrobras, que anunciou na quinta o novo reajuste no preço dos combustíveis nas refinarias. A partir de hoje, a gasolina vai estar 23 centavos mais cara e o óleo diesel terá um acréscimo médio de 34 centavos para distribuidoras e revendedoras. Nos postos de combustíveis do Ceará, o aumento deve começar a ser sentido pelo consumidor no final da próxima semana, mas é possível que a gasolina passe de R$ 5,50. E a gente vai conversar sobre essa política de preços dos combustíveis com o assessor de economia do Sindipostos, o professor Antônio José Costa, que daqui a pouco entra com a gente na live. E quem está com a gente agora é o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Ceará, Wagner Fernandes. Boa tarde, Wagner. Seja bem-vindo ao Estúdio Povo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito da fonte do Sindicato dos Petroleiros, porque vocês têm sempre, né, a dimensão que às vezes a gente de fora não tem muito e tal. Queria que o senhor começasse analisando, fazesse aí um balanço dessa política de preço, né, da Petrobras, que hoje é a que vale no país. Olha, Letícia, infelizmente é uma política de preço que na maioria dos petroleiros, nós que trabalhamos com isso no dia a dia, nós vemos como criminosa com o povo brasileiro, né, que é o preço de paridade de importação. Ou seja, hoje o povo brasileiro ele está pagando um produto nacional com preço de produto internacional. Imagine você comprar um uísque, né, nacional e lá na prateleira pegar um uísque nacional com o preço de um uísque importado. É isso que o povo brasileiro está pagando. A nossa produção de combustíveis no Brasil, ela tem custo nacional. Os nossos salários, por exemplo, dos petroleiros, o preço logístico, o preço de refino, é tudo nacional, é produzido por nós mesmos. Mas, no entanto, desde o governo Temer, foi instalado aí o preço de paridade de importação, onde o custo do combustível, da gasolina, do diesel, do gás de cozinha lá da dona de casa que usa no dia a dia, ele é baseado no preço internacional e mais ainda o custo de importação. Ou seja, o produto que a gente produz aqui no Mucuripe, por exemplo, ele vem junto dele um preço de importação como se ele tivesse vindo de outro país. Então, é uma política que, infelizmente, prejudica muito a população e a população está sentindo hoje o que é isso. Quando o senhor fala dessa paridade e da importação, queria que o senhor explicasse para os ouvintes o que é que significa na prática isso. É o preço do dólar hoje, o quanto vale o dólar, é o barril do petróleo, o que é que o senhor quer dizer na prática quando o senhor fala que hoje nós pagamos o preço de importação? Na prática, nós temos hoje dois grandes problemas, né? Primeiro, o preço está atrelado ao barril do dólar, ou seja, cada vez que o dólar sobe, embora a nossa gasolina não dependa, né, do exterior, porque ela é produção nossa, o preço da gasolina também sobe. Então, como o preço hoje está alto, $65 o barril, e tende a subir mais, Letícia. Ontem estava R$331, se eu salvo me engano. Olha só, e tende a subir mais. Ou seja, o preço, imagine se estoura qualquer conflito internacional, uma guerra, etc. e tal, como sempre tem nas regiões de petrolíferas, né? Ou seja, a tendência é subir mais. E tem outra coisa também, o nosso real, a nossa moeda, é uma moeda que está com uma desvalorização absurda. Se não me lembro bem, é a moeda que mais desvalorizou no mundo. Uhum. Então, preço hoje, baseado na paridade de importação, no preço internacional, ele custa de forma muito mais cara para o trabalhador, para a trabalhadora que pega ônibus, por exemplo, que coloca gasolina no seu carro e que cozinha o arroz e o feijão, né, através do gás de cozinha. E assim, todos os nossos custos são nacionais. Para que isso, afinal? Por que essa política, afinal? Essa política, infelizmente, é uma grande dos grupos internacionais, né? Aí nós temos a ABICOM, por exemplo, que vive pressionando o governo para poder importar, né, combustível a um valor lucrativo, e outra política também é o próprio governo, desmontando a Petrobras. São 8 refinarias que estão sendo vendidas, nós tivemos agora a RLAM, primeira refinaria do país, praticamente, onde ela foi vendida, e isso não sou eu que estou dizendo, né? O sindicato. Isso o próprio UOL noticiou esses dias, que a RLAM foi vendida aí pela metade do preço que vale.
ou seja, um ataque à soberania do Brasil, um ataque ao patrimônio público, na realidade. O senhor falou aí que isso é desde o governo Temer. Antes do governo Temer, como é que era a política de preços da Petrobras? Olha, a política de preços da Petrobras, ela deve seguir primeiro a própria função da Petrobras. A Petrobras, ela não foi criada para atender interesses internacionais. Ela foi criada para atender as necessidades do povo brasileiro. Então, o preço da Petrobras, embora também nos governos anteriores tenham atendido as flutuações que o mercado exige, mas o preço ele deve estar de acordo com as necessidades econômicas de desenvolvimento do país. Hoje, por exemplo, se tivéssemos uma política de preço para atender isso, provavelmente o preço dos combustíveis, do gás da cozinha, estava menos da metade do que custa hoje. Então, qual é o governo que tem atendido isso nas últimas décadas? Infelizmente, Letícia, nenhum. O governo passado foi menos, o açoite era menor. O dessa vez está sendo bem mais doído na população. Então, se eu estou entendendo, ao longo dos anos, né, não é uma coisa do reflexo desse único governo federal, vem aí ao longo desses governo Lula, Dilma, Temer, até a gente chegar agora. Entra agora com a gente o assessor do Sindipostos, professor Antônio José Costa. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao estúdio. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvintes da CPN, nosso companheiro aí do sindicato. Boa tarde, estou à sua disposição e à disposição de todos. A gente estava conversando com o Wagner, ele estava explicando, né? Inclusive, o senhor também já fez esse esclarecimento de como é hoje o preço da Petrobras, mas nunca se falou tanto essa semana sobre as letrinhas, né? ICMS, e até que ponto os impostos em cima da gasolina, que incidem sobre a gasolina, eu quero que o senhor explique isso, podem sim alterar e deixar mais cara o preço da gasolina. Sendo que o Wagner estava explicando justamente isso, né? Na verdade, vem da Petrobras até chegar ao posto. ICMS aumenta ou não aumenta o valor da gasolina? É necessário ou não é necessário para a arrecadação dos estados? Olha, na realidade, o ICMS onera, em média, 30% nos estados o preço da gasolina. Há estado que cobra 25%, há outro que cobra até 35%. No nosso caso aqui, são 29%. O que ocorre é que ele pode até ser minorado, pode diminuir. No entanto, como a gente tem conversado sempre aí com vocês da CBN, Letícia, para diminuir o imposto, é necessário uma reavaliação da situação econômica do Estado. É necessário uma reforma tributária, é preciso um debate amplo para que a gente resolva o problema. Os impostos federais não oneram muito para o governo federal, diferentemente do ICMS para os estados. Com isso, fica difícil qualquer estudo ou qualquer mudança sem um estudo envolvendo todas as partes. Tem a questão dos impostos e também tem a questão de como a Petrobras hoje, né, tem a sua política. Eu queria a avaliação de vocês em relação agora que o presidente da República reafirmou hoje que pretende fazer mudanças na Petrobras, apesar da reação negativa do mercado. Como é que vocês avaliam? Vocês acham que é correta? O governo federal tem que intervir aí nessa política da Petrobras? Isso pode diminuir o preço do combustível na bomba e no gás de cozinha para a dona de casa? Olha, Letícia, primeiro só contribuindo, acho que realmente o professor está correto. Essa questão do ICMS, na verdade, foi uma cortina de fumaça para tentar tirar a responsabilidade do próprio governo, que é quem define a política de preços da Petrobras. A Petrobras não é uma empresa autônoma. Tanto o presidente como a maioria da diretoria da Petrobras é indicada pelo presidente da República. E a política que é indicada na Petrobras é a que segue os interesses do presidente da República. Então, nós vimos aí toda uma discussão sobre o ICMS, colocando a culpa, né, como se fosse nos governadores, e nós sabemos que não é. O ICMS ele é um percentual do valor. Quando a Petrobras aumenta o preço na refinaria, a distribuidora repassa esse preço para frente, o posto repassa esse preço para frente, e tudo vai desembocar no bolso
do contribuinte. Então, a política mesmo de contribuição sobre o consumo, ela já é criminosa por natureza. Mas precisamos ver bem mais que quando o preço aumenta lá na refinaria, todo mundo repassa para o contribuinte, independente se é o imposto, o ICMS, é o imposto federal, ou até o lucro da distribuidora e do posto de gasolina também. A margem de lucro deles se mantém a mesma nesses últimos períodos. Professor? Voltando a falar do ICMS, Sim. na realidade, não é uma taxa pequena, não. Ele representa 30% do custo do produto. E não tem, se você for fazer o cálculo, quando você paga R$ 5 na gasolina, 5 vezes 7, 1,50 já é só de ICMS. Então, realmente é um peso muito grande que precisa ser reavaliado. O caso dos impostos federais, os impostos, os demais impostos federais e o custo de distribuição, o custo dos postos, frete, cabotagem, tudo isso é bem menos do que os 30% do ICMS. Então, realmente, o principal problema é esse. E o governo federal, ele jogou uma discussão que estava tudo parado. Nós precisamos de rediscutir todos os impostos. Não é só o ICMS, como também a CIS, que está suspensa, o PIS e o COFINS, até o imposto de renda, que é o imposto indireto, tem que ser discutido, que isso tudo influi, porque todas as mercadorias encareçam não só o combustível. Para você ter ideia, os estados precisam do ICMS da gasolina, da eletricidade e das comunicações. Se você mexer sem uma ampla reforma... Professor Antônio José, acho que seu áudio está um pouco comprometido. A senhora estava explicando que os estados precisam do ICMS da gasolina, da energia... e da telefonia. Ah, pronto. Então, precisa de uma ampla reforma tributária. Com relação ao custo do produto, um terço desse custo é da refinaria ou do importador. O resto vai ser do etanol. Agora, quando sobe lá na refinaria, aqui sobe percentualmente menos, porque existe o outro componente que é o etanol. O governo, diferentemente do que pensa o nosso parceiro, o nosso companheiro aí, Wagner, o governo não tem ingerência sobre o preço da gasolina. Por quê? Porque a Petrobras, o governo possui 51%, mas 49% do capital dela é distribuído entre a população. Então, a sua diretoria tem preocupação não só com o acionista maior, como o pequeno acionista. A grande maioria dos acionistas da Petrobras são operários, são trabalhadores, são investidores aposentados que se aproveitam da doação valiosa para melhorar a sua situação no final de vida. Por isso é que existe essa preocupação em não se mexer no custo. Uma companhia dessa, ela precisa se manter, principalmente depois dos últimos 10 anos, onde ela foi assaltada, onde ela foi vilipendiada por uma parte dos políticos desse país, que fizeram com que ela tivesse muito prejuízo. Então, ela está tentando recuperar. Agora, existe uma solução mais prática, que o ministro Paulo Guedes falou no início do seu governo. A Petrobras, os bancos e outras entidades precisam de concorrência. O que está acontecendo? A Petrobras, quando no início, era muito boa, sendo uma empresa estatal, monopolista, que ajudou a gente não ter o comando aqui no Brasil das multinacionais. Hoje não, ela está prejudicando. Nós precisamos de concorrência para baixar o preço. Só existe uma maneira de se baixar preço: concorrência. Eu só não vou concordar nessa parte de concorrência, porque na telefonia a gente tem a concorrência e não é que é assim, nem que a qualidade do serviço é boa e nem que é barato. Mas eu tenho que encerrar com vocês. Wagner, se eu queria colocar mais uma coisa, é uma discussão polêmica, né? Tem aí, eu percebo com a fala de vocês que não é só um lado, tem o outro também, mas que a gente precisa, como disse o professor Antônio José, temos que discutir, né? Porque não dá para pagar uma gasolina a 5,50. Ninguém consegue, né, colocar no orçamento, né? Exato. E assim, só respondendo ao professor, como é uma questão polêmica, eu também sou professor,
né? Infelizmente o colega está totalmente equivocado nessa questão sobre a Petrobras. Primeiro, que a responsabilidade é do governo. E segundo, que não é o operário que tem ações da Petrobras. Quem detém hoje ações da Petrobras, em sua imensa maioria, são grandes grupos econômicos. Então, assim, é uma falácia dizer que a dona de casa, o operário, ele é dono da Petrobras. Pelo contrário, quem manda e exerce pressão hoje são grandes grupos econômicos. E são eles que, através do governo federal, estão fazendo com que a população pague caro no gás de cozinha. Existe uma previsão que o gás de cozinha possa chegar a mais de R$ 150, a mais de R$ 200. Nós, petroleiros, que produzimos o produto, que estabelecemos custos, que analisamos, que fazemos isso no dia a dia, sabemos qual o custo real da gasolina. É um absurdo hoje chegar em alguns lugares, inclusive do país, a quase R$ 6. Outra questão, a questão da tributação é outra falácia. Na França, na Alemanha, na Grã-Bretanha, na OCDE, a tributação sobre os combustíveis, um dado atualizado, na Alemanha, a tributação hoje chega a 54%, dados de hoje. Na França, 59%. Na Grã-Bretanha, 61% a tributação sobre os combustíveis. E a tributação é percentual. Se abaixar o preço lá na refinaria, a Petrobras atender os interesses nacionais, o interesse nacional hoje, que é atender a população, que além de ter milhões de desempregados, além de não ter agora auxílio emergencial, ainda ter que pagar quase R$ 6 de combustível, quase mais de R$ 100 num gás de cozinha. Afinal, eu trabalho na Petrobras para atender os grandes grupos econômicos ou eu tenho orgulho de vestir a camisa da Petrobras para atender o povo brasileiro? Se não for para atender o povo brasileiro, Letícia, professor, sinceramente, aquela frase que a gente tinha orgulho de trabalhar na Petrobras, realmente para a gente hoje, nós temos vergonha de trabalhar numa empresa que atende os interesses internacionais e não o interesse do povo brasileiro. Nós queremos uma Petrobras para o povo. Por isso, queremos a redução imediata dos combustíveis e do gás de cozinha. Professor, e professor Wagner também, né? Já que professor, vocês estão dando uma audiência no Facebook, estão me pedindo intervalo. Eu vou deixar aqui uma pergunta para você. Eu vou ter que encerrar, mas vou deixar uma pergunta para o professor que estão me fazendo aqui. Professor Antônio José Costa. Com a privatização da Petrobras, isso iria melhorar? Pergunta aqui o ouvinte Marcelo Freitas. Antônio José. Olha, qualquer privatização para o sistema capitalista sempre é bem-vinda. Só que, do mesmo jeito que queda e aumento de imposto tem que ser bem estudado, uma privatização também. Não é só você querer e dizer, vamos privatizar, vamos estatizar, nada disso. A gente pode responder de supetão. Por quê? Porque é muito complexo, é um assunto que exige bastante discussão. O próprio país tem vários pensamentos. Se você perguntasse, se a empresa fosse, eu tivesse o poder, eu diria a minha opinião, eu privatizaria. Mas acho que o problema não é nem tanto a privatização, é mais a concorrência. Ela pode continuar estatal sem nenhum problema, mas que houvesse entrada de mais empresas, tanto na entrega do produto ao consumidor, porque 97% da gasolina brasileira e do diesel vem da Petrobras. Então, isso faz com que seja um monopólio. E ela está querendo cobrir o déficit de vários anos, cobrando do consumidor. A concorrência que o ministro Paulo Guedes tenta, desde o começo, seria o mais interessante até do que a privatização. Meninos, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Vou colocar 5 estrelinhas no contato de vocês, que vocês vão ser acionados de novo, porque esse tema é importante e a gente vai tocar. Professores, muito obrigada pela participação e boa tarde para vocês. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Muito bom participar do programa de vocês e do debate com o nosso colega Ulisses. São 13h24, eu vou para o intervalo, volto já.